O Palmeiras pagou 135 milhões de reais por ele, a maior contratação da história do futebol brasileiro, um investimento de peso de clube europeu. Tudo isso por um garoto de 19 anos, que já vinha de uma passagem frustrada no Barcelona, onde foi praticamente esquecido no banco de reservas. E ainda assim, ele foi tratado como solução. A torcida abraçou, o clube forneceu todo o suporte e o Tigrinho estava de volta ao território nacional. Peace. Pow. A imprensa anunciou como um reforço de impacto imediato. A torcida acreditou, a diretoria bancou, Abel Ferreira sorriu e Vitor Roque era o camisa 9 dos sonhos. Jovem, forte, técnico, com faro de gol e personalidade. Um atacante moderno com futuro de seleção. Mas o que veio depois, ninguém previu. Em campo, o que se viu foi um jogador travado, preso, nervoso, 3 gols em 14 jogos no Brasileirão e nem a sombra daquele tigre que rugia nos tempos de Atlético Paranaense. Não há dribles, não há imposição, não há brilho, só peso. O peso de um salário milionário, o peso de ser a promessa que não entrega. O peso de quem parece estar jogando contra o relógio, contra a imprensa, contra o próprio psicológico. E não sou eu que estou falando isso não, é o próprio treinador, o Abel Ferreira. A sensação que eu fico neste momento é que ele parece que joga com 50 quilos nas costas. Joga com 50 quilos nas costas. O técnico reclamou do seu peso em campo, o que tem a dizer? Ele reclamou, imagina eu que tive que carregar esse peso até os 90 minutos. E o mais absurdo é que tudo isso começou muito antes, porque o problema não é só o Palmeiras, é o Barcelona, é o hype, é o Brasil, é o futebol que queima seus talentos antes mesmo deles amadurecerem. É uma história sobre promessas quebradas, decisões apressadas e um jogador que talvez tenha ganho holofote cedo demais, mas agora ele não pode mais errar. Está afobado, pressionado e a pergunta que fica é: mas que merda aconteceu com Vitor Roque? Solta a carta do baralho, Tigrinho. A coisa hoje em dia tá difícil, mas antes de chegar ao Palmeiras, Vitor Roque teve uma ascensão meteórica. Ele saiu de Timóteo, em Minas Gerais, um moleque franzino que não demorou para chamar atenção nos treinos do América Mineiro. Passou rapidamente pelo Cruzeiro, onde estreou como profissional com apenas 16 anos, mas foi no Atlético Paranaense que o nome dele virou manchete. Ali o futebol brasileiro conheceu o Tigre, forte, rápido, elétrico, um atacante que parecia jogar com raiva. Ele se movia como veterano, finalizava como artilheiro e pressionava como se fosse pessoal. Em pouco tempo, virou titular absoluto. Pedrinho, tentando o lance com o Vitor Roque, o garoto joga muita bola, entortou o Vitor Roque, bateu pro gol! Gol! É do Atlético Paranaense! Fez gol em Libertadores, eliminou gigantes, levou o Atlético à final da Copa do Brasil, à semi da Liberta e virou protagonista de um time que, em tese, nem era para estar ali. E quando vestiu a camisa da seleção sub-20, o impacto foi imediato. Foram 7 gols em 13 jogos, e não era só número, era presença, era liderança, era o cara que pegava a bola e partia pra cima, além de, claro, resolver. Com apenas 18 anos, ele já parecia pronto para algo maior. Foi aí que o Barcelona apareceu. A proposta girava em torno de 30 milhões de euros, um valor surreal para um garoto que nem completou uma temporada inteira como titular. Mas o Barça não quis esperar, antecipou a chegada, acelerou tudo, e esse foi o primeiro grande erro, nas palavras do próprio Deco, diretor esportivo do clube. A gente se precipitou na vinda dele. Ele vem em janeiro, né? No ano passado o Xabi pediu para ele vir. A gente tinha a opção de trazer um jogador no meio campo, mas não tinha fair play, e aí a gente já tinha o Vitor contratado e decidimos antecipar a vinda do Vitor. O Vitor teve para mim um azar de ter vindo em janeiro. Vir em janeiro é difícil pra caramba. E a ideia era ele ter vindo nessa temporada. Eu acho que se ele tivesse vindo nessa temporada no começo, trabalhando com a galera que tá trabalhando agora, os preparadores físicos novos, o pessoal de força que a gente contratou, eu acho que ele ia ter mais sorte. Vitor Roque chegou na Espanha com o mundo esperando por ele, mas encontrou um clube quebrado, um time em crise, um técnico que não pediu sua contratação e uma disputa insana por minutos. Impacto. O garoto que saiu do Brasil voando virou reserva de última hora. E mais do que isso, virou dúvida. A imprensa começou a criticar, a torcida ignorou e a diretoria, que havia apostado pesado, se viu pressionada. Até o casamento do Vitor Roque foi por água abaixo. O jogador acabou ficando solteiro nesse período. Deco, o diretor esportivo, chegou a admitir que o clube errou. Disse que Vitor foi lançado no contexto onde ninguém o protegeu, onde seus problemas físicos e mentais foram ignorados, onde não existiu planejamento, só expectativa. E em menos de um ano, o sonho europeu virou pesadelo. Foram poucos minutos em campo, 16 partidas e apenas 2 gols marcados. A solução foi um empréstimo para o Real Betis, e ele chegou motivado e feliz, igual quando a Morena manda aquela foto de visualização única, se é que você me entende. Fui a ver o estádio por la primeira vez com a camiseta del Betis. Madre mía, increíble.
Incrível, incrível. Mais grande do que eu pensava. A ideia era simples, dar minutos, fazer com que Vítor ganhasse ritmo, confiança e visibilidade, mas o que aconteceu foi o contrário. Ele chegou num clube instável, sem garantias de titularidade, sem espaço claro no esquema. Mais uma vez, entrou num projeto que não foi construído para ele, e mais uma vez desapareceu. Jogou poucos minutos, quase sempre saindo do banco, não marcou gols, não teve sequência e não virou manchete. Foram 33 partidas e apenas 7 gols marcados pelo Betis. Era como se o futebol dele tivesse sido engolido por um buraco, o que ele trazido tão cedo. Mas ninguém fazia nada por ele. A passagem pelo Betis terminou sem deixar rastro. O treinador Pellegrini nem fez questão da permanência dele. E isso foi só a confirmação de que o Tigre já não rugia mais. E foi nesse estado, desacreditado, pressionado e invisível, que Vitor Roque recebeu uma proposta inesperada. Não da Europa, mas do Brasil. O Palmeiras, mesmo com a sombra da frustração no Barcelona, mesmo com o fracasso silencioso no Betis, mesmo com as dúvidas cada vez mais altas, o Verdão apostou alto, pagou 135 milhões de reais, a maior contratação da história do futebol brasileiro, um contrato de 5 anos, um salário de quase 2 milhões de reais por mês, tudo isso por um garoto de 19 anos. Foi uma jogada ousada, quase europeia, mas não era só uma contratação, era um grito de ambição. O Palmeiras não queria apenas mais um centroavante, queria um nome, um símbolo, um futuro, e por alguns dias parecia que tudo ia mudar. A torcida no aeroporto, camisa 9 nas mãos, entrevista sorridente, promessas de fazer história. Abel Ferreira abraçou o projeto, disse que teria calma, que iria prepará-lo. A imprensa voltou a empolgar, mas dentro de campo o jogo é outro. Vitor Roque estreou e parecia travado, sem ritmo, sem confiança, sem brilho, e teve uma sequência de gols perdidos. Os jogos passaram, vieram os números, 15 partidas no Brasileirão e apenas 3 gols. Pouco, muito pouco, especialmente para quem foi tratado como salvador. Ele até marcou um golaço contra o Fluminense. TV no Premier, o Vitor Roque ficou ali no chão pedindo. Vitor Roque arrumou, limpou, bateu pro gol, Tigrinho lá dentro! Gol do Verdão! Do Palmeiras! Vitor Roque joga a bola pro gol! Mas os números não condizem com as expectativas que foram criadas anteriormente. Até o momento pelo Palmeiras são 31 partidas e apenas 4 gols marcados em 5 meses. Estão chamando ele de novo Rony. A cobrança veio de todos os lados. Manchetes começaram a questionar se o investimento tinha sido um erro. A torcida, impaciente, e o próprio Roque parecia sentir o peso de cada toque na bola. A imprensa brasileira não perdoou a má fase. Vitor Roque, salário dele. Ele ganha? Mentira. Chegou. 1.300.000. 2 milhões. Não é possível, gente. 2 milhões. Ele ganha 2 milhões? 2 milhões com luva, salário. É um absurdo esse cara ganhar 2 milhões por mês, cara. É claro que esse rapaz vai ser cobrado, gente. O torcedor tá olhando pra dentro do campo, ele vê um saco de dinheiro, porra. Ele fala, tem 25 milhões de dinheiro do meu clube ali, porra, esse cara tem que meter gol. Era como se ele jogasse sob julgamento constante. Cada passe, cada finalização errada, cada gol perdido virava sentença. Mas o mais duro de tudo é que ele ainda está tentando. Corre, se esforça, volta pra marcar, briga pela bola, mas nada parece suficiente. O futebol dele está sufocado. O Tigrinho está errando o básico e não está fazendo o mínimo que se espera de um atacante, que é fazer gols. E o que era para ser um recomeço virou o capítulo mais pesado da carreira dele. O garoto mais caro da história, hoje, é só mais um tentando se reencontrar. Mas e agora? O que falta para esse garoto brilhar? Será que é físico? Será que ele perdeu fundamentos básicos, posicionamento, finalização, leitura de espaço? Ou será que é muito mais profundo do que isso? Porque olhando bem, Vitor Roque ainda tem tudo. Tem velocidade, tem força, tem idade, tem talento. Mas talvez o que falte seja silêncio. Menos manchete, menos rótulo, menos comparação e mais tempo, mais campo e mais paciência. Talvez ele precise de um treinador que pare tudo e diga: calma, você não precisa ser um craque agora, só precisa ser você. Talvez ele precise de terapia, de apoio psicológico constante, porque ninguém aprende a jogar com tranquilidade quando o mundo inteiro te chama de decepção. Talvez ele só precise voltar a se divertir, lembrar por que começou, lembrar como era quando não valia milhões, quando o peso do futebol ainda era leve, quando o futebol ainda era futebol, porque o talento dele não desapareceu, ele só tá preso, acuado, atrasado, mas ainda tá lá. E quando, ou se ele reencontrar esse brilho, ninguém vai conseguir parar esse cara. Ele foi vendido como futuro, virou estatística, virou investimento, virou problema, mas por trás do salário, por trás da cobrança, por trás da camisa, ainda tem um garoto tentando dar certo. E se um dia ele conseguir virar essa chave, você vai lembrar desse vídeo, porque a pergunta continua no ar. Mas que merda aconteceu com Vitor Roque? Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.